Certo. Mas as ondas existem, estão passando ali. Tá? Por que eu acho que funciona de alguma maneira? A gente tem as nossas memórias, a nossa identidade, eu acho que tem uma nuvem, que nem o iCloud. É mesmo? Eu acho. Sempre achei isso. Não tá só aqui. Não, eu acho que não tá. No nosso corpo. A gente ainda não sacou isso. Não é possível. E por que eu saquei isso, Vilela? Eu tinha um paciente, um almirante, ele já faleceu. E ele começou a perder a memória, e ele era almirante da Marinha, ele olhava para a mulher e falava assim para mim. Ele me aceitava porque ele achava que era a médica que a Marinha mandava uma vez por ano para saber se ele estava vivo. Então, ele achava que eu ia lá. Aí ele falava assim, interessante, eu estou olhando aquela moça ali, ela lembra muito uma menina que eu namorei antes de fazer minha primeira viagem, era a mulher dele. Tá. Né? E ela chorava, porque ele não me reconhece. Eu falei, pelo contrário, ele lembra de você como se fosse a moça que ele deixou antes de dar a volta ao mundo para se formar. Muito bem, um belo dia me ligam que ele tinha 4 filhos. Um filho dele morreu de acidente. Aí a enfermeira, a família, o que a gente fala? E não sei o quê, e papapá. Aí um dos filhos, gente, o papai não lembra nem mais quem é a mamãe. Muito menos quem é a gente, ele não vai sentir nada. Aí a mulher, não, doutora, vem aqui, porque não sei, vem. Tá, cheguei lá, ele estava lendo o jornal, tá? Tentando, né? Lendo o jornal. Ele baixou o jornal e falou assim, um pai não vive para enterrar um filho. Não tinham dado a notícia para ele? Não. Aí eu olhei... Não tinha saído no jornal a notícia? Não, nada. Onde ele conectou aquilo, não. Aí ele falou assim, eu quero ir ao enterro do meu filho. Ele trocou de roupa. Ele foi. Nós fomos. Levamos. Ele foi, chegou lá, ele chorou, se despediu, sentou na cadeirinha do lado do caixão. Daqui a uma hora ele falou assim, o que eu estou fazendo aqui? Olha só. Me levem de volta para Copacabana. Copacabana, para ele, era a casa dele. Não era o bairro. Me levem de volta para Copacabana, que ele queria dizer Toneleiros. Entendeu? E muitos pacientes de Alzheimer que eu tratei, eles tinham horas que eles reconectavam, olha que interessante, e depois desconectavam. Reconectavam e desconectavam. O filme do Robin Williams lá, né? O Tempo de Despertar. Exatamente. Então, assim, que existe uma memória ou essa história da gente. Quem é que achava que existia iCloud? Se alguém há 20 anos falasse assim, Bia, você vai guardar os seus arquivos numa nuvem. Tá aí. E eu costumo dizer... Uma coisa muito louca isso. O defeito é do aparelho. Imagina o seguinte, o cérebro é uma lâmpada, tá? Agora, a luz que sai da lâmpada é atividade mental. É o que eu crio, é o que eu produzo, mas eu preciso da estrutura lâmpada. Enquanto eu estou aqui, eu preciso. Agora, que essa estrutura que é a gente... Que são as nossas lembranças, que são as nossas conclusões, que é a nossa essência, eu acredito que existem ondas eletromagnéticas em outro lugar. Aquele pedaço o cérebro só mais do que não o é cérebro. nada. Não. Tem coisas além isso aqui. Não tenho dúvida. Por exemplo, o cérebro é uma máquina. Conseguem fazer um transplante de cérebro para um clone seu. Provavelmente não vai ser você aquela pessoa. Não. Porque ela não vai ter vivido... O que eu vivi, as conclusões que eu tirei, as ideias que eu tive, as desilusões que eu tive. E quem é a Ana? É uma soma do quê? Eu acho disso soma também tudo. Do que você tem contato, dos sentidos? Do que eu interpreto através do contato. Porque, por exemplo, eu posso passar a mão aqui na sua mesa e eu posso... no seu cérebro um monte de informação. Você lembrar de uma mesa sua... Eu não esqueci dessa mesa. Nunca mais vou esquecer. Desde a primeira vez que eu vi. Pelo colorido, pela textura. Tem uma textura plástica, é ao mesmo tempo rugosa, né? E se eu quiser replicar isso na cabeça de outra pessoa que não teve aqui? Você pode fazer através do BrainNet, que é aquele negócio que o Nicoleles falou. Tá aí eu posso passar, mas eu preciso de um computador que faça essa transição. Entendi. O que a gente passa sem isso é uma coisa que é possível. Os monges, você entrar em estado de flow. Flow é quando tudo flui acontece. E sincroniza. E eu acho que o futuro
está muito ligada a essa conexão de cérebros lúcidos que vão se unir de alguma maneira, porque não precisa muitas pessoas para mudar o mundo, como não precisa muitos para estragá-la. Um grupo pequeno... Mas eu acredito, é uma doideira, mas tá, mas fala. Todo mundo, de certa forma, está conectado. Sim. Em algum tipo de grau, o ser humano, todos estão conectados. Eu acredito nisso. É que a gente... Mas com certeza, não precisa muito. Um vendaval num lugar vai dar consequência aqui. Você viu aquilo que aconteceu em Santa Catarina? Aquela espuma há semanas atrás, depois do Uruguai. É claro que o universo está todo conectado. A gente está bebendo a mesma água desde sempre. Não é possível. As coisas estão entrando na gente, estão ressignificando, saindo, transformando em outra coisa. A gente está muito ligado, por mais que o ser humano tenta se desconectar da natureza, a natureza está muito conectada com a gente, né? Mas aí é a tal da arrogância. Porque, por exemplo, nós somos seres, nós somos parte da natureza. Né? E o ser humano não se vê há muito tempo como parte da natureza. Não. Ele acha que está acima. Então, todas as criaturas na natureza têm função. Você já pensou o sol levantar hoje e falar assim, ai, cansei, não vou brilhar, resolvi desligar. A vida acaba. Entendeu? Só que tem que tudo na natureza vem com seu sentido e propósito pré-determinado. Uma macieira vai dar maçã, não vai dar laranja. Né? O rio acaba no mar. Tudo está escrito ali. Sentido e propósito vem pronto, programado. Aí veio o raio do ser humano, que não programaram. Fizeram uma programação meia boca. Botaram assim, olha, a gente vai programar vocês para não ficar muito preocupado em fazer digestão, em respirar. Isso tudo a gente vai dar. Né? A gente vai programar vocês com um sistema de medo para vocês evitarem o perigo, e a gente vai programar vocês com um sistema de buscar prazer através de sexo para procriar, para passar os genes. O resto é com vocês. Nossa. É isso que foi feito. Se todos os animais tivessem esse poder de decisão. Ia ser uma maluquice. Ia ser uma doideira. Ia ser uma maluquice. Mas isso foi dado a gente. É o tal do livre-arbítrio, se o cara quiser. Só que tem que a gente usa muito mal. É muito mal, porque para usar livre-arbítrio você tem que ter conhecimento, você tem que saber que se você é da natureza, você também tem que dar um sentido e um propósito à sua vida. Total. Por que todos os outros elementos da natureza estão aqui para fazer algo? Porque o cara acha que vem aqui para se divertir. Definitivamente, eu tenho direito. Você já viu a geração do direito? Eles não têm nenhum tipo de dever. Eu tenho direito de ser feliz, eu tenho direito de não sei o quê, eu tenho direito... Não precisa muito. A gente está tão superficial, essa nova geração, que não lê, não estuda. Qual foi o último gênios da humanidade? Século passado. Exato. Né? Einstein, Tesla. Não tem um gênio. Stephen Hawking talvez foi o... Sim, talvez o Stephen Hawking, talvez, que botou que existe a probabilidade, 40% pelo menos, de Deus existir, que era um cara totalmente ateu, né? Então a gente tem que ver o seguinte, nós estamos vivendo uma sociedade com tanto